tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Eu dei Muito obrigada por aceitar nosso convite. É sempre um prazer te ter aqui na nossa live. Eu estava contando um pouquinho para o pessoal que a gente vai conversar um pouquinho sobre RPPS. E, para quem não te conhece, eu acho difícil não te conhecerem, mas você quer se apresentar? Pessoal, eu sou Amanda Medeiros Krapchichen, sou advogada, professora, especialista em direito previdenciário, atuo na área desde 2011. Tem escritório aqui no centro de Florianópolis, que trabalha com previdenciário, praticamente só demandas previdenciárias. E sobre o RPPS também, trabalho com regime próprio, trabalho nos 3 regimes, na verdade, né? Regime geral, regime próprio e a previdência complementar. E recentemente, em janeiro, né, desse ano, eu lancei o curso Planejamento Previdenciário do Servidor Público, que já está com mais de 900 alunos, estamos chegando a 1.000 alunos. Ó, a Mariane, que entrou agora na live, é uma das minhas alunas. E é isso, gente. Prazer em conhecê-los. Quem quiser perguntar qualquer coisa, né? Não sei se vai ter esse espaço aqui, mas fiquem à vontade, que vai ser um enorme prazer respondê-los. Vai sim, ao final a gente conversa um pouquinho e daí vai respondendo as perguntinhas também. Eu já separei algumas coisinhas para a gente conversar, né? Que são as principais questões que surgem ali no CJ. E esse público que está começando ainda, né? Muitos advogados recém-formados, então eles ainda têm muita dúvida, mesmo sobre a diferença do que é um regime próprio de um regime geral, formas de conseguir cliente, formas de precificação. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, vai ajudar bastante o pessoal. Claro. Gente, então, a primeira coisa, sem entrar no direito em si, né? Vamos responder aqui a questão da captação de clientes no RPPS. Bom, é claro que, assim, hoje em dia é inevitável a gente não falar das redes sociais, né? E o servidor público é um cliente que está nas redes sociais, tá? É um cliente que ele é muito, normalmente, né? Ele é muito esclarecido, ele vai atrás de informação, é um cliente que ele tem um pouco mais de contato com as normativas, ele é mais esclarecido mesmo, ele busca assim, uma maior informação acerca das regras que são aplicáveis a ele, das regras de aposentadoria e como eu faço a captação desse cliente. Bem, primeiro, claro, além das redes sociais, que é o mínimo, que é o básico, você fazer conteúdo, é você lidar com a sua própria cartela de clientes do RGPS, tá? Como que isso funciona? Bem, durante o seu atendimento, você já pergunta se eventualmente ele já foi servidor, né? E aí você já menciona, olha, não, porque se o senhor tivesse sido servidor público, a gente poderia buscar uma certidão de tempo. Eu também trabalho com serviço público, então até se o senhor conhecer algum servidor público, o senhor pode falar que eu faço análise nesses casos. Então, você já vai falando para os seus próprios clientes que você atua na área, tá? E a grande sacada, a grande conquista, digamos assim, do previdenciarista para ingressar no RPPS é conseguir o primeiro cliente, tá? Conseguir o primeiro cliente. Por quê? Uma vez que você atende um servidor público e fecha ali, seja um planejamento, seja um contrato para receber os atrasados de alguma rubrica, fazer alguma verbação, ou até mesmo uma certidão de tempo de contribuição, tá? Porque daí, se você atua só com RGPS, vai aparecer um cliente seu que vai pedir uma CTC, e aí você já pode fechar a CTC com o planejamento. Se você fechar um e fizer um bom trabalho, entregar um planejamento completo, entregar uma análise que o cliente veja diferença na vida dele, pronto. Todo setor ali vai ter as mesmas dores ou dores muito semelhantes àquele cliente que você atendeu. E aí, como eu gosto de falar, né, um cliente satisfeito é a melhor propaganda.
Ele vai te indicar e isso se espalha, porque o serviço público ele tem essa característica, né, que é dividido por setores, tem várias pessoas, então você acaba ficando famoso naquele ente, sabe? E uma coisa muito importante que talvez as pessoas hoje em dia estão comentando bastante, assim, né? Eu lancei o meu curso em janeiro e eu percebi que logo depois disso tiveram várias pessoas lançando e tem muita gente falando de RPPS agora, né? E o porquê disso? Bom, gente, a reforma da Previdência, tá? Ali a IC 103, lá em 2019, ela fez a desconstitucionalização das regras de aposentadoria. Isso significa que cada ente público pode criar ali os seus critérios como bem entender para os seus servidores. Antes nós tínhamos os estatutos, né? Então tinha o estatuto do servidor do município de Florianópolis, estatuto do servidor de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, do estado de São Paulo, enfim. Só que os critérios, os requisitos para a regra de aposentadoria, eles eram constitucionais. E a Constituição era uma para o Brasil todo. Então, o estatuto até podia incluir uma questão ou outra no tocante a valores e tudo mais, mas a regra em si de aposentadoria estava na Constituição. E com a reforma acabou isso. Então, o que nós temos hoje? Cada município, cada estado está fazendo as suas reformas agora, né? Muitos ainda estão nesse processo, muitos já fizeram também, e eles estão criando os seus requisitos ali para aposentadoria como bem entenderem. E daí isso é a nossa entrada nesse mercado. Por quê? Porque os servidores públicos que trabalham no RH orientando quem quer se aposentar, muitos deles ainda não se aprofundaram nessas novas regras, não tiveram esse treinamento, né? E aí os servidores que buscam uma orientação não sabem. E aí não sabem até que data a conta direito adquirido, qual regra está valendo, e nananã, o que ele tem que fazer, e aí é onde a gente entra. Então, nesse momento, o oceano está azul para nós. Esse momento é um momento que o oceano está azul e quem começar antes vai estar na frente, né? Passarinho que acorda cedo bebe água limpa. Com certeza. É porque é preciso estudar bastante, né? Eu acredito que seja não é nenhuma dica, né? Mas tem que estudar muito, porque precisa conhecer. Então, para cada município vai ser uma regra, para cada estado vai ser uma regra. Então, para cada cliente vai ter um trabalho aí. Por isso que eu, talvez, na hora de precificar, ser interessante cobrar, às vezes, mais caro do que o geral? Claro, com certeza. Na precificação, gente, assim, eu falo que é pelo menos o dobro do parâmetro que você utiliza para o RGPS. Por quê? Porque pensa bem, se você está trabalhando com um servidor, por exemplo, do município de, sei lá, Piracicaba, tá? Não sei nem se tem RPPS lá, mas um exemplo, tá? E aí você fez um planejamento para ele, tá? Você não trabalha necessariamente em Piracicaba. A tua principal sede não é em Piracicaba. Então, aquele valor que você vai cobrar está intrinsecamente ligado à exclusividade que você vai dar naquela análise. Por quê? Porque você muitas vezes vai fazer 1, 2 planejamentos para aquele município, né? Então você vai tirar um tempo precioso que você vai estudar, né? Porque cada planejamento no RPPS ele é muito individualizado, ele é muito particular, né? São requisitos mais exigentes do que no regime geral. Tem regras mais complexas no regime geral, então com certeza você tem que. Eu sempre falo assim: se eu cobro X para fazer um planejamento básico no RGPS, no RPPS é 2x um planejamento básico. A partir do momento que eu vou ter certidão de INSS para trazer para o regime próprio,
tempo especial no regime próprio, recolhimento em atraso, tempo rural, esse 2x já vai aumentando, né? E outra coisa que é muito importante, via de regra, os servidores públicos, eles têm uma condição financeira, né, às vezes um pouco mais confortável do que um segurado, às vezes, do INSS, né? Seja pela própria estabilidade. Se a gente pega um servidor público que já está aí, né, estável, já está há muitos anos, que via de regra é aquele caso que a gente vai atender. Então, ele já tem aí um patrimônio, ele já tem uma estabilidade, ele sabe que todos os meses ele vai receber. É diferente se a gente pega um autônomo, por exemplo, no INSS, o MEI, que é aquela oscilação de renda, então ele não sabe se ele vai te contratar, se mês que vem ele vai ter dinheiro para te pagar, né? Então é diferente, tá? Mas assim, um parâmetro bacana é, ó, cobrei X para o RGPS, que vale para o Brasil inteiro, que você às vezes já está acostumado. O RPPS é no mínimo 2x. E eu tenho alunas, tá? Eu tenho alunas, até vou liberar um depoimento depois de uma, que o primeiro planejamento dela, ela cobrou R$ 3.000, tá? Na época ela conseguiu comprar meu curso por R$ 357. Ela falou, Amanda, no primeiro eu já tirei assim 10 vezes o valor do curso praticamente. Então, vale muito a pena, né? Deveria ter feito, né? Bom, mas se você quiser também divulgar o seu curso, o seu Instagram para o pessoal que está assistindo aqui, não sei se o pessoal ainda não conhece. Pessoal, para quem quiser me seguir, é Amanda M. Crave, acho que aqui em cima fica, né, o arrobinha. E o meu curso, ele é um curso que ele está disponível, tá? Se você quiser saber a ementa. Inclusive, tudo que eu estou falando de precificação, de prospecção, tem uma aula gratuita, tá? Aqui no link da minha bio, você clica ali, tem RPPS gratuito. Eu falo de especificação, prospecção de cliente, falo um pouquinho da normativa, um pouquinho sobre atendimento, eu dou um apanhado geral e é uma aula gratuita, tá? Então, se você tem interesse em ingressar nessa atuação no RPPS e tem dúvida, dá uma olhadinha nessa aula, uma aula de 40 minutos. E aí, se você gostar, se inscreve ali no. Depois a gente até pode fazer algum cupom para quem está na aula, né? Vamos ver aí, né? Alguém que já assine o cálculo pode ter um descontinho no curso, né? Tá, gente? Depois a gente libera ali para vocês um cupomzinho para quem é assinante do cálculo. Voltando, né, no RPPS, que tem vários serviços também que você consegue ver. Eu sei, cada serviço é cobrado à parte, por exemplo, a averbação da CPC, eu cobro um valor, não sei, ou eu costumo fazer um pacote, assim. Não, até esses dias eu postei um vídeo falando como eu transformo um contrato. Ai, começou o sino de novo. Mas não tá muito. Tá atrapalhando muito o raciocínio, mas pra gente tá tranquilo. Tá. Esses dias até liberei um vídeo aqui no Instagram que é o seguinte: como eu transformo um contrato no RPPS em 5. Por quê? E com a mesma análise, muitas vezes, tá? Com o mesmo trabalho. Por quê? Quem vai te orientar, quem vai te nortear para saber o que aquele cliente vai ter que fazer para alcançar aquela regra que você planejou para ele, é o teu planejamento, tá? Só que desse planejamento, eu tenho, claro, uma aposentadoria, muitas vezes, né? Daí, se não tiver aposentadoria imediatamente, digamos que o cliente ele tem acesso a mais regras de aposentadoria. Digamos que ele tenha direito à aposentadoria especial pura ali, com base nos 25 anos, do direito adquirido desde 2019, que ele nem sabia, tá? Continuou trabalhando, tá na atividade, e agora ele conquistou o direito adquirido a uma regra de integralidade e paridade. Então, vai dizer para ele, olha, tu tem direito a um abono de permanência desde 2019. Para quem não sabe, pessoal, abono de permanência é uma verba, tá? É uma rubrica ali, é uma gratificação, digamos assim,
tá? Em termos gerais, que o servidor público que conquista o direito a se aposentar por uma regra de aposentadoria ressalvada a idade e compulsória, tá? Mas o servidor público que conquista o direito à aposentadoria, ou seja, implementa os requisitos para se aposentar e opta por permanecer em atividade, permanecer trabalhando no mesmo cargo, ele tem direito a receber de volta o valor que ele contribui para o regime próprio. Então, digamos que é um cliente que paga R$ 1.000 de contribuição previdenciária para o regime próprio dele. Desde 2019, a data que ele implementou os requisitos para aposentadoria especial, ele teria direito a esses R$ 1.000 todos os meses de volta. E as Então, pessoas vão saber. Então, com o planejamento que você faz, você já identifica o abono. Aí, claro, como eu falei, o abono, ele tem a contribuição de volta. Isso significa que a contribuição que ele continua fazendo, continua computando tempo para ele. Vai ter lá o desconto da contribuição, então vai ter lá o desconto previdenciário, R$ 1.000. Embaixo, abono de permanência, R$ 1.000. É uma restituição. Só que como ele continuou contribuindo e continuou em atividade, esse tempo continua computando para uma regra melhor. E daí hoje, em 2023, quando você foi fazer a análise, você identificou que hoje ele fecharia a regra com integralidade e paridade, que é a regra que a maioria quer se aposentar. Então, você fecha o planejamento com ele, fecha o abono de permanência para pegar esses retroativos desde 2019, fecha a aposentadoria. Aí, durante a tua análise, tu identificou que vai precisar de um tempo do INSS, que a maioria tem tempo anterior ao regime próprio, fecha um contrato de CTC. E digamos que ele ainda tem uma discussão de tempo especial no regime próprio, ou um período que ele ficou em licença sem remuneração e ele quer ver como é que ele faz para resolver isso. Tem algum período controverso, tá? Então, um planejamento que você fechou que resultou 5 contratos. E esses 5 contratos, né, incluído o planejamento, você só vai falar para o cliente depois que você vai repassar esse planejamento. Então, você atendeu ele, você fez um belíssimo planejamento previdenciário, ali no curso tem um modelo, né? Você fez esse planejamento, você entregou o planejamento para o cliente e você agora vai falar para ele, olha, fulano, se você quiser pegar isso aqui, a gente vai ter que entrar com uma ação pedindo o reconhecimento em tempo especial. Esse período aqui que vai antecipar a tua aposentadoria, a gente vai ter que buscar a certidão lá no INSS. E aí vai passando orçamento. Vai passando orçamento. Tá? Seja que, por exemplo, o abono de permanência, como o cliente já me pagou para fazer o planejamento, normalmente eu nem cobro para ingressar. Eu cobro ali um percentual dos atrasados. Como normalmente são valores altos, né? Enfim, claro, cada orçamento é muito particular, porque a minha hora de trabalho tem um valor, a tua hora vai ter outro, de um colega vai ter outro. Então, isso é muito individual. Mas é possível essa divisão de contratos, né? Depende muito também da localização, né? Do estado, do município, cada um segue, né? Às vezes a pessoa segue a tabela da OAB, alguns estados, não sei se são todos que têm, né? A tabela de horários. Então, acho que varia bastante, né? Mas é interessante saber que tem que cobrar mais pelo RPPS do que pelo geral. E, bom, normalmente eles costumam aceitar também os problema com isso. Bom, e a outra pergunta que eu tinha anotado aqui é sobre as principais dificuldades do RPPS e como superar essas dificuldades. Você explicou um pouquinho que agora cada local vai ter cada município, cada estado vai ter regras próprias, então eu imagino que tem uma grande para interpretação, né? E como superar? Realmente estudando bastante. Assim, gente, não só no RPPS, mas no RGPS, qualquer área do direito, sem estudo, você não consegue fazer nada. Eu acho que a principal objeção hoje é medo e preguiça, tá? Preguiça do desconhecido, medo do desconhecido, medo de errar, medo de fazer o cliente
perder dinheiro, de dar uma informação errada. Só que assim, gente, né? A gente brinca que tem dois tipos de advogado previdenciarista. Ou você vai ficar fazendo a mesma coisa sempre e, consequentemente, vai ter o mesmo resultado, né? Eu tenho colegas que falam, eu só trabalho com um benefício de valor de salário mínimo, eu só faço rural, eu só faço LOAS, por quê? Porque eu não quero trabalhar com cálculo, eu não sei fazer cálculo. Uhum. Mas ele vai ter essa limitação, certo? Uhum. Pode ganhar bastante dinheiro, pode ser muito bem sucedido, mas ele vai ter essa limitação. Eu, particularmente, acredito que todo esforço tem a sua recompensa. Então, a partir do momento que você arregaça as mangas, põe a cabeça no livro, sabe? A bunda na cadeira, estuda, gente, não tem como dar errado, entendeu? Não tem como dar errado. Você vai, pede primeiro 2 meses para entregar o planejamento, assiste às aulas, né? Compra um livro, se dedique, sabe? Começa devagar, fala assim, não, eu vou começar só com os servidores aqui do meu estado, porque daí eu vou conhecer bem a lei daqui, vou ter maior facilidade. Depois que você já entender a lógica, porque eu falo o seguinte, o meu, por exemplo, o meu curso ele é com base no Estatuto de Servidores Públicos Federais, Uhum. mas ele serve para qualquer servidor, seja municipal, estadual. Por quê? Porque eu ensino o aluno a raciocinar a lógica do planejamento do regime próprio. Porque não Uhum. adianta eu vir aqui falar o seguinte: olha, você que mora aí no Estatuto de São José, não sei da onde, que tem 5.000 habitantes, eu vou fazer um curso para você. Tá. Uhum. E daí? Ter um Sabe? aluno. Isso. Primeiro que vai ter, claro, em termos de professor, assim, não é interessante, mas a minha preocupação maior é com o aluno. Ele precisa é, saber pensar, Uhum. sabe? Eu sou a professora que ele faz o aluno pensar. Então, a gente resolve caso concreto para isso. Olha, como que eu vou resolver isso? É claro que, assim, vai ter aquele aluno que eu falo, e aqui em São Paulo, como é que eu faço? Ó, nessa parte aqui que eu estou citando, o Estatuto do Servidor Estadual, lá federal, lá no Estatuto do Servidor de São Paulo, do Estado de São Paulo, vai ter um dispositivo equiparado a esse. Aí Uhum. no teu planejamento, ao invés de tu citar esse dispositivo, tu vai citar o dispositivo do teu cliente, vai adequar esse raciocínio à realidade do teu cliente. Mas tu tem que entender qual é a lógica, por onde eu começo, de fato, aquele cliente é um servidor público vinculado a um RPPS, porque tem advogado que nem sabe essa diferença, Sim. nem sabe o que é de fato um servidor público em sentido estrito, né? Então, é isso, gente. A principal objeção que eu vejo hoje é medo e preguiça. Preguiça de estudar uma coisa nova, preguiça. E assim, gente, ó, dá muito certo, tá? Tem um exemplo aqui de 3 alunas minhas que elas se conheceram no congresso que eu fiz aqui em Floripa, ficaram super amigas, assim, fizeram um curso juntas de RPPS e agora elas fecharam várias, né, parcerias ali entre elas, cobram super bem, estão fazendo várias, estão com várias demandas de RPPS, sabe? Então, isso é bem bacana, bem bacana. E hoje tem tanto mecanismo, né, que nem tem seus cursos, tem livros, o CJ também, quem não conhece, tem o cálculo já do RPPS federal, em breve vai lançar também os RPPS estaduais. Então tem meio, né, para quem tem interesse vai atrás, estudar o RPPS e conseguir aí para clientes, porque, como você disse, é uma área que tem demanda, né? E às vezes falta profissional qualificado. Então, é muito bacana saber tudo isso, principalmente você que tem contato com quem atua com a RPPS, né? Para realmente, né? Tem interesse, vai atrás que consegue, né? Ah, com certeza, gente. Assim, ó, só não dá certo se você desistir, Uhum. tá? Só não dá certo se você desistir. E, assim, mesmo fazendo o curso depois, se pega um planejamento um pouco mais complicado,
Tem as mentorias que você... Ontem ainda estava fazendo uma mentoria de uma aluna também, que ela disse, eu fechei, assisti a aula. Daí foi tão bonitinho, porque ela já tinha colocado o planejamento do servidor no mesmo modelinho que eu entrego ali no curso, né? E no curso eu já deixo a tabela pronta com todas as regras, então eu só coloco ali, o artigo tal da emenda tal. O que exige? E o que a gente tem? Então, só vai fazendo ali um enquadramento, sabe? E dela só queria conferir se estava tudo certo, como é que ela ia repassar. E é isso, gente. É isso. Tem que pensar que para você crescer, você vai ter que investir, né? Ou você se conforma com a realidade que você já tem e tá tudo bem, né? Agora, se você quer crescer, você tem que entender que se você continuar fazendo a mesma coisa, vai ter o mesmo resultado. Para você ter um resultado diferente, vai ter que mudar. Seja ampliando o RGPS, seja ampliando aí com o RPPS, né? E eu acho que seja com RGPS, que é bem legal também, mas principalmente com RPPS, porque como você disse, né, tem poucos advogados especialistas que realmente entendem, sabem o que estão falando, tá? De RPPS. Bom, eu vou abrir agora para as perguntas. Está separado aqui em tema, então, vou começar aqui com as perguntas sobre a sua carreira e seu curso. A primeira perguntinha aqui é sobre o seu curso, quanto tempo o acesso? Quanto tempo tem? O acesso é de 1 ano a partir da liberação das aulas. Uma coisa que os alunos me perguntam bastante é o seguinte: professora, eu comprei, mas só tinha uma aula liberada. Sim, é liberado uma aula imediatamente, depois de 1 semana é liberada a segunda, e depois a terceira, e assim por diante. Por quê? Porque como esse acesso é de 1 ano e eu faço todo o suporte, eu que tiro todas as dúvidas, né? Eu vou lá, respondo todas as dúvidas que estão embaixo ali das aulas. Então, tem que ter pelo menos 1 semana aí para você assistir, deixar a dúvida e eu responder, tá? Mas é 1 ano a partir da liberação da aula, que na prática acaba dando mais de 1 ano, né? Aí, a próxima perguntinha aqui relacionada a isso é: Amanda, como era no início, quando você não tinha experiência? Metia a cara e via como funcionava? Olha, eu já trabalho nesse escritório desde 2011. Então, aqui, claro, eu tinha outros sócios que já trabalhavam, né? A doutora Gisélia sempre também atuou em RPPS, então a gente sempre trocava muita figurinha. Mas foi sentando e estudando, gente. Foi metendo a cara e estudando, vendo como é que eram os atendimentos, vendo as regras, sabe? A Tati recomendando. Obrigada, Tati. Metendo a cara, não tem atalho, não tem atalho. Eu até hoje estudo um monte, agora com a reforma, cada planejamento que eu fecho de um lugar diferente, eu tenho que estudar. O meu livro de ficar em cima do meu escritório, da minha casa, é um de RGPS, um é de RPPS. É isso, gente. Não tem segredo, é estudar e meter a cara. E, bom, daí essas eram só essas 2 perguntinhas. As próximas são sobre realmente o planejamento na RPPS. Aí perguntaram: Amanda, como eu consigo fazer o cálculo do RPPS? É meu calcanhar de Aquiles. Antes de responder, deixa eu falar que o CJ, você pode fazer o cálculo no CJ. O CJ já tem um software de cálculo de RPPS federal. O estadual ainda vai ser lançado, mas essa é uma maneira. Mas pode responder. Não, inclusive, a gente está alinhando ali com o cálculo para dar um bônus, né? Para ensinar a mexer ali no sistema e tal. Assim, gente, olha, tem um programa de cálculo, tá? Por quê? Porque principalmente para a média das contribuições, para aquele servidor que não tem acesso à integralidade e paridade, para quem não sabe, integralidade e paridade é regra de cálculo de aposentadoria, de renda mensal, tá? A integralidade e paridade significa que o servidor público, implementado alguns requisitos, vai ter direito a se aposentar com a última remuneração que ele está trabalhando no cargo. E a paridade significa que o reajuste dele vai ser
paritário com os servidores que estão trabalhando. Então, aqueles servidores que estão na ativa tiverem um reajuste, o aposentado também vai ter, tá? Para esse tipo de cálculo é mais fácil, porque você pega o contra-cheque ali do cliente, identifica o que vai para aposentadoria e o que não vai, e você consegue dizer para o cliente qual que vai ser a renda dele. Já para quem calcula uma regra que é pela média das contribuições, aí você tem que ter um programa, senão ou você manja muito de Excel e desenvolve a tua planilha, o que eu acho assim bem desafiador, porque você vai ter que colocar os índices de correção, ela vai ter que estar sempre atualizada, enfim. Eu particularmente não sei nada de Excel. Eu também. Então eu tenho os programas de cálculo ali que me orientam, né? Não tem segredo, gente. Tem que ter um programa. Previdenciarista, começou a trabalhar com previdenciário, tem que ter um scanner e um programa de cálculo. Sim, com certeza. E um computador, né? A próxima pergunta é se a concessão do benefício é desde o requerimento ou desde a implementação do direito. Não, é desde a concessão, aposentadoria, tá? Não as rubricas. A aposentadoria no RPPS, como digamos, entre aspas, a mesma fonte pagadora, tá? Então, eu estou na ativa, é diferente do INSS, que é da DER. Não tem DER no RPPS, tá? Então, o que acontece? Eu estou trabalhando na ativa, recebendo os meus vencimentos, e quando sai o ato da minha aposentadoria, então que sai lá no Diário Oficial que eu agora estou aposentada, eu passo de servidor ativo para servidora inativa. E daí, no mês eu recebi os vencimentos, no outro mês eu recebi os meus proventos, que daí é a aposentadoria, tá? Existem aí algumas situações que daí judicialmente tem discussão, quando a administração demora de forma injustificada para aposentar um servidor, que daí eventualmente teria direito ali, mas são situações isoladas e judicialmente, tá? A próxima pergunta é: precisa de alguma declaração da instituição que o servidor trabalhou para pedir a CTC no INSS? Precisa. Se você quer pegar uma CTC no INSS de um período e que a pessoa trabalhava na administração pública como contratada, ACT, aí você pega uma declaração de tempo. Isso é bem importante. Gente, declaração é diferente de certidão de tempo. Declaração de tempo é quando você tem vínculo funcional com a administração pública, mas o teu vínculo previdenciário é com o INSS. Sempre que tiver essa situação, aí você pede uma declaração de tempo, no ente público você tinha o vínculo funcional, leva para o INSS para que o INSS inclua esses dados funcionais, né, na certidão de tempo do INSS, tá? E certidão de tempo, aí a certidão ela traz as informações funcionais e as informações previdenciárias daquele servidor público estatutário vinculado a um regime próprio. Então, quando você pede a certidão, você pede ou para o INSS ou para um regime próprio. Entendi. Só me surgiu outra dúvida. Se eu quero acabar o tempo no regime próprio, só eu solicitar a certidão de tempo no INSS, verbal no regime próprio? Pode, desde que o período não seja concomitante com o vínculo dele no regime próprio. Perguntar também se o índice de correção é o mesmo do regime geral. Na média, a partir de 2019 é o mesmo, INPC. Aí também perguntaram sobre como cobrar, mas eu acredito que você já tenha explicado, né? Se você quiser comentar mais alguma coisa sobre como... Eu vi que teve uma pergunta ali no tocante à aposentadoria. Gente, a aposentadoria a gente cobra em número de benefício, tá? A pessoa vai aposentar com 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais, 5 mil reais.
A partir do momento que ele aposenta, você cobra em número de benefício. Perguntaram também se para receber um benefício basta ter cumprido os requisitos. Tem que cumprir, tem que pedir, tá? Tem que pedir. Não basta ter cumprido, precisa pedir. Acho que foi isso que ele quis dizer. Tem que pedir. Deixa eu ver. Tem mais alguma outra perguntinha? Ressalvada a compulsória, né? Com 75 anos, todas as demais, tem que haver o requerimento do servidor. Bom, eu acho que as perguntinhas aqui encerraram. Eram essas mesmo. Mas, pessoal, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, aproveita que daqui a pouco a gente está finalizando. E, bom, vamos ver se alguém manda mais alguma coisinha. Eu vi que tem vários alunos meus aqui. Um beijão para vocês, tá, gente? Estou respondendo. Final de semana consegui responder mais umas dúvidas. Os alunos são super engajados lá no... Então, toda aula, assim, tem mais de 50 comentários, sabe? É bem legal, porque daí você, às vezes, a dúvida de outro aluno é a tua dúvida também. Sim. E aí você tem aquele reforço ali, né? Embaixo das aulas. É bem legal. É porque se é um aluno que está buscando o regime próprio, já é alguém bem interessada, porque não é fácil, assim, de atuar, né? É uma área que exige realmente um esforço maior, né? Então, eu acredito que aí seus alunos devem ser super esforçados. São. Tanto os meus de RGPS quanto de... Eu tenho um curso também da CTC, né? O guia completo da CTC. Logo que eu lancei o meu do planejamento do servidor, eu dei de bônus para os alunos da turma de lançamento o guia completo da CTC. Mas hoje são cursos separados, né? Até para quem compra os dois tem um desconto no da CTC. E se você atua só no RGPS e quer começar devagarinho no RPPS, uma recomendação é que você comece a fazer CTC. Né? Porque, para quem não sabe, gente, a CTC é um procedimento extremamente trabalhoso no INSS. Eu digo que tem CTC que me dá mais trabalho que uma própria aposentadoria. E às vezes tem advogado que faz e nem cobra por isso, porque acha assim, é só um documento, né? Tipo, é só pedir. Não é, tá, gente? Tem CTC que é bem complexa. Bom, agora surgiram mais perguntas. Então, pessoal, a gente vai responder essas perguntinhas e já vai finalizar, tá? Então, aproveitem esse momento. Bom, a próxima pergunta: tem algo específico para aposentadoria de professor? Tem. Assim, eu não ensino a fazer especificamente. O que acontece? O curso em si, ele tem 6 módulos, tá? E aí, a partir desse 6º módulo, eu vou liberando bônus, conforme a demanda dos alunos mesmo, tá? Então, quando você compra, durante esse acesso de 1 ano, todos os meses eu vou incluindo bônus. Aí, assim, são bônus previstos para serem liberados, tá? Questão de planejamento de professor, que estão me pedindo bastante. E outro que estão me pedindo bastante é planejamento para o pessoal da área da saúde, tá? Mais 2 bônus que vão ser liberados agora em junho, um que era para ser liberado em maio e que acabou não dando tempo. Então, vai ser o de maio e de junho, vai ser um planejamento com base na média das contribuições e outro planejamento de quem migrou para o regime de previdência complementar, tá? Que são os próximos bônus previstos. Mas, assim, com os módulos que estão previstos no curso, você consegue fazer um planejamento do professor. Por quê? Porque eu falo de acumulação de cargo, que é a questão dos professores, né? Eu falo de acumulação de aposentadorias. Então, como o curso ele abarca várias situações, não só as regrinhas e o planejamento em si, eu digo que tu consegue fazer para qualquer planejamento, para qualquer tipo de servidor. Porque você vai ter o conhecimento necessário para fazer o planejamento de um servidor público, de um professor. Vai ter a base, né? Aí perguntaram aqui, faltou informar qual o programa que você indica. Tem algum software de cálculo que O cálculo jurídico, né, gente? Obviamente. Nem posso falar outro aqui, gente. Vocês estão doidos? Convida, né? Conhece. Imediatamente a live cai, né? Então,
a gente, bom, quem não conhece, testem o programa, né? Tem 15 dias para vocês testarem, mas também a gente, bom, a gente indica o CJ, né? Mas, bom, vai seguindo. A próxima perguntinha é sobre o abono de permanência, se tem que ser requerido ou concedido de ofício. Olha, gente, na dúvida, faça o requerimento, tá? Reza a lenda que o servidor público deveria conceder de ofício, mas na prática, normalmente não acontece. Então, peça, tá? Peça desde a data do implemento dos requisitos. E se é obrigatório requerer a CTC para aposentadoria no RPPS? Como? Se é obrigatório requerer a CTC. Não é obrigatório, tem que ver se vale a pena, porque tem gente que nem vai ter tempo anterior no INSS para pedir a CTC, né? Isso depende se vai ter, se vale a pena. Uhum. Bom, mas agora finalizamos as perguntas. Então, você quer deixar alguma outra dica para quem está começando a atuar ou já está atuando no RPPS? Gente, a minha dica é a dica de sempre. Estudem, se capacitem, não tenham medo. Você não vai ter resultado diferente se continuar fazendo a mesma coisa. Venha para o Oceano Azul do RPPS, tá? Venha, você não vai se arrepender. Pare de deixar esses clientes passarem, ficar sem atendimento. Tem vários advogados que eu atendo em mentoria que falam: ai, Amanda, poxa, ontem chegou 2 clientes aqui, 2 professoras que eu não fechei, porque disse que não fazia planejamento, não fazia análise de RPPS. Então, gente, para de deixar esses clientes passarem, porque esses clientes vão te trazer mais clientes, seja de RPPS, seja de RGPS, tá? Não tenham medo. E o que eu puder ajudar, claro, estarei aqui. Bom, muito obrigada mais uma vez. É sempre muito bom ter nas lives. Deu para aprender muito, deu para pegar várias dicas, ver como está em alta e como é o momento para o advogado realmente aproveitar a oportunidade, principalmente com a reforma, né, que trouxe tantas mudanças e deixou tantos servidores às vezes desamparados em buscar ter as informações. E muito obrigada pela participação, gente. Só lembrando, temos lives todas as terças para vocês participarem. Sigam a Amanda. Se vocês tiverem dúvida, busquem ali pelo curso dela também. E a Jota, testem os cálculos. Temos cálculos do RPPS, logo teremos do RPPS estadual. Então, aproveitem essa oportunidade. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Uma ótima tarde, uma ótima semana para a gente. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau.